Deus quer que você seja feliz. Mas você é feliz à base da alegria verdadeira que ele produz. Porque não é pela felicidade momentânea que você tem. Porque a subversão é momentânea. A alegria não. Ela é plena. Ela é a que vem de Deus. Tá bom? É ela que vem de Deus. Então ela fica como base. Aí então você sente momentos felizes. Mas ela é plena, porque ela não depende de momentos. Ela está dentro de você, dentro da sua alma. Por isso ela é a base de uma característica de Deus. Tá? Não uma circunstância momentânea que me fez ficar alegre. Não, o que me faz ser alegre é porque a presença de Deus, os caracteres de Deus estão em mim. E eu sou de coisas alegres, de coisas simples a coisas grandes, do básico ao extremo, naturalmente. Está dentro de nós um sorriso, está dentro de nós um abraço, está dentro de nós. Entende? Entende? É isso. Os momentos são menos importantes. Eles podem ser bons ou ruins, alegres ou tristes, mas a alegria está dentro de você. Dentro de você. E continua. Enfim. Esse motivo de razão, esse poder chamado razão, certo? Está em Deus. E Deus deu ao homem. Através do Espírito dele. Tá? As direções que ele dá. É aí que recuperamos a razão. Então, assim, ouvi-lo, nossa escolha começa a ter um propósito e sentido. Não é mais uma escolha apagada, é mais uma escolha inútil. É uma escolha sábia que eu posso fazer agora ouvindo Deus. Né? Eu costumo falar que dentro de nós há um dispositivo chamado dispositivo de reconhecimento de voz. Quando Deus fala com você, meu velho, ou você se arrepia ou você fica tremendo de medo, de temor. Não é medo, não, é temor. Porque nossa alma, por mais que você seja ateu e não dê importância, ela sente, ela ativa na hora quando Deus fala. Reconhecimento de voz, é o dono da fábrica. Cuida, escuta. Não tem como evitar. Está no dispositivo da alma de cada criatura que ele fez. Reconhecer quando ele se aproxima. Entende? Mas é uma escolha que ele respeita o livre-arbítrio. Dá crédito quando a alma reconhece que é o fabricante. É uma escolha. Né? Você pode mesmo assim se fazer de besta, de macaco, sem você ser. Né? Vou comer banana, não quero ouvir Deus não. Comer banana e não reconhecer a voz quando ele fala com você. Você pode se passar por macaco, mas ele não fez você assim. Aí é mais uma vez culpa sua e uma má escolha sua. Certo? Enfim, vamos lá. Justiça, razão. O pai não deixou o rei não nos deixou isento do nosso ato pecaminoso. Alguém tinha que pagar, porque o pai é racional. Ele ama, mas não isenta da justiça. Eu aprendi isso há alguns anos e eu nunca mais esqueci, cara. Eu sempre fiquei trabalhando através disso. Amor perdoa, protege, cuida, mas não isenta de atos de justiça. Atos de justiça, certo? Então, por isso foi feito um ato de justiça, no qual diz lá em 2 Coríntios, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, né, uma referência importante. Diz assim em 5:21, preste atenção. 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus tornou pecado por nós. Aquele não tinha pecado para que nós tornássemos justiça de Deus, certo? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então a razão de Deus fez com que o rei pagasse por nossas ações. Você sabe, morreu por nossos pecados, para nos dar vida. Isso, você escuta isso direto, já escutou isso várias vezes. Uns dão importância, outros não. Só que eu não vou fazer sensacionalismo. Eu vou fazer uma coisa bem simples e prática. Cara, se isso não tivesse existisse, não fosse feito, eu não estaria aqui para contar isso para você agora. Ninguém estaria vivo. A Terra tinha acabado naquela época. Tá? Porque anos depois o homem já tinha se destruído, já estava em consumação. Eis a urgência de o rei ter chegado e ter equilibrado toda a manobra do diabo de manipulação do pecado no homem. Enfim,
Eis a razão. Deus é racional e sabia que aquilo já ia destruir, ia ser uma destruição da sua matéria e obra-prima. Certo? Eis que ele intervém em situações assim. Ele interveio em Sodoma e Gomorra, ele interveio no dilúvio, ele interveio várias e várias vezes. E sempre vai fazer isso. Enfim, quando um grupo se deteriora mais do que o esperado, velho, ele tem que, porque a presença de Deus hoje não deixa isso acontecer. E voltando, vamos lá. Razão, o rei teve que pagar. Lógico, ele botou o filho dele, assumiu a culpa, pagou e foi feita justiça. Porque nele fosse feita justiça de Deus. Isso em 2 Coríntios, né? Justiça de Deus, para que nele for, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21, para que nele fosse feita justiça, razão de Deus. Ué, tem uma dívida aí, cara, então tem que pagar. Foi feito isso, certo? Por isso que Cristo já pagou por você. A parte espiritual. A parte natural, você deve a alguém, trabalhe para pagar. Trabalhe para pagar. Você deve um favor? Faça 1, 2, 3, 4 favor. Você deve dinheiro? Trabalhe para pagar seu dinheiro que você deve. Você deve amor? Ame. Dê direções. Abençoe com a palavra. Abençoe com o seu proceder. Abençoe com a sua presença, com sua vida, com sua amizade. Tá bom? Firme. Você deve o que da lei? Nada. Firme. Continue sendo um bom cidadão. Você deve o que à justiça? Continue sendo um bom cidadão. Você deve o que à sua sociedade? O que você já entregou de bom ou de mal? Se você entregou de bom, você já entregou de bom. Só façam que isso cresça e leve para outro lugar, se for direcionado e necessário. Quando já não houver mais o que ter que dar ao que já foi dado. É uma questão que, se alguém deu a importância, vale a pena manter dando algo de útil e valor. Se não foi dado importância, não gerou mudança, já viu aquela frase que burro não trabalha dobrado, burro trabalha dobrado, sábios não. Sábios não trabalham dobrado. Eles trabalham unicamente para dar resultado. Todo esforço. Enfim. Caso dê importância e você vê aquele equilíbrio daquilo que foi feito através da sua vida e presença, dá para investir mais, porque Deus vai fazer algo muito maior por pouco de importância que foi dado no que foi ouvido. Agora, se não deu, multiplique isso em lugares que estão sedentos para beber, para salgar, para iluminar, tá? E não falta, cara, não falta. Você nem imagina quantas pessoas queriam nossa presença, pequenos Cristo, em outros lugares, que em lugares onde você está hoje não é dado a importância. Você não sabe quantas pessoas precisam do seu abraço, pessoas precisam da sua direção, pessoas precisam de pessoas racionais como você, pequenos Cristos. Você não sabe, pequenos Cristos, pequenos guerreiros. Vocês não imaginam o quão importante Deus somos para Deus e como Ele quer distribuir isso em outros lugares, em alcançar seus braços, os braços que abraçam pessoas, que amam pessoas, que dão palavras de direções para pessoas, que acolhe, que aconselha de maneira sábia, que dá o exemplo, que salga, que ilumina, que pessoas que precisam da gente. Quando o lugar você vê que não é útil mais o que você faz, enquanto tem coisa para ser dada. Enquanto não for mais, você vai saber que não é necessário mais você rodar tudo de novo. Tá? Pelo contrário, há um crescimento em cadeia. E quem está querendo crescer tem que acompanhar você, mas não você ter que voltar atrás. Esse é o sentido. Você não tem culpa se não passam de ano. Você procura passar de ano, certo? Todos os anos na sua faculdade, de semestre. Exatamente. Na sua escola. Exatamente. Você se esforça. Quem não está fazendo um embalo não é digno de acompanhar você, ou digno de que você tenha que voltar para ensinar o que você aprendeu com ela, o que você ensinou. Só acompanha você quem passou de ano, seguiu passando de ano com você, quem acompanha o mesmo raciocínio,
e sabe que faz agora novas tarefas, não as mesmas de antes, porque já ouviu, já recebeu exemplo, sabe o que fazer e não precisa repetir mais não, porque já está nítido em você o que ouviu, como fazer e o que fazer. Por isso, pessoas que nos acompanham são pessoas que cresceram conosco e essas valem a pena, certo? Vale a pena continuar dando coisas importantes que gerarão fé e mudança de vida. Do simples ao grande, do básico ao extremo. Agora o contrário disso, não. É isso. Enfim, vamos lá, razão. Então o rei teve que pagar, pô. O pai, ó, quer pagar, razão. Eu sou racional. Eu não sou um primata. Eu não fiz vocês primata. Vocês estão cientes do que estão fazendo. Aí o rei falou, olha, antes de eu vir, pecado não tinha. Agora que eu vim, o pecado de vocês subsiste. Subsiste. Tá bom? O pecado de vocês subsiste. Antes de eu vir ter dito essas palavras, você estava aí de boa, achando que a vida era o maior picolé de quiçuque. Mancha pulmão. Mas não é. Agora que eu vim, não tem conversa. Subsiste o vosso pecado. Cuidem. Enfim. Razão, certo? Deus é racional. Então, vamos lá. Palavra desse ponto 2. Amor não isenta justiça. Amor não isenta justiça. Por quê? Porque Jesus amou a nós primeiro, para podermos amar Ele. Fato. Mas Ele teve que morrer e pagar a nossa culpa. Fato. Jesus, tá? Hoje, através da razão, nós tratamos as pessoas do mesmo jeito. Oxê, você pensa que é só no amor, meu velho? Não. A razão faz você ter um bom senso. Se você não tem razão, não adianta amar. Você vai amar bandido cometendo assassino todo dia. Tá louco? E achando que tá fazendo bem e a vontade de Deus. Não. Bom senso, filho. Bom senso, razão. Se ama, mostrando a direção. Tá por aqui, cara? Mulher, faça assim. Mulher, respeite aquilo ali. Mulher, cara. Entendeu? Não existe amor sem bom senso, sem razão. Você vai amar bandido matando todo dia, achando que tá fazendo a vontade de Deus. Você não tá, você tá sendo um banana imprestável num ambiente que não faz diferença nenhuma. Que tipo de luz é essa? Entende? Enfim. Vamos lá. Foi feita a justiça e razão. Beleza, o pecado tá acabando o tempo aqui. Esse vai ficar faltando memória, mas acho que dá pra não dá. Tem que terminar, vamos lá. Essa parte de razão ela é muito importante porque são os atos de justiça, sabe? Então eles são importantes para justificar. E uma frase um dos meus líderes falou uma vez, que diz assim: um justo não se justifica. Eu ficava tentando entender isso. Como assim, meu Deus? Como assim? Eu não posso dizer porque eu errei, eu não posso dizer porque. Não. Porque quem justifica o justo é Deus. Aí eu ficava tentando. Como assim, meu líder? Como assim? Como assim, meu discipulador? E ele, um justo, que a gente ia aproximar dele para fazer alguma correção, contar alguma situação que levou a pecar, levou a ficar triste, levou a fazer alguma besteira. Aí ele falava sempre isso pra gente: um justo não se justifica. Oxi, eu não vou explicar o que aconteceu? Explicar sim, se justificar não. Assuma como rei e não como Adão e Eva, que botou pros outros a culpa e não quis assumir a sua. Adão passou para Eva, Eva passou para Cobra, Cobra não vai passar, se lascou, ficou rastreando pro resto da vida. Eva ficou sentindo dor, o homem recebendo tortura pela própria mulher no seu calcanhar. Então, ó, não tem como escapar quando se não assume as coisas. Mas quando se assume, o rei mostrou um proceder de Adão, faz as pecarias e não assume. Condenação. Um é o proceder de rei, assume com responsabilidade e caráter. Salvação. Justificação. É aí que Deus justifica a gente, tá? Quando assumimos. Sem assumir não dá não, filho. Não dá para escapar do que fazemos. Pelo contrário, somos amados e perdoados quando acontece, mas não somos justificados sem o ato de justiça irracional, que é se responsabilizar. E quando me se responsabiliza, eu tenho que mostrar em prática que isso foi uma responsabilidade de verdade
firme. O último desse foi Zaqueu. Então, vamos lá. Atos de justiça que geram razão, sobre razão, certo? Agora, sobre razão, pessoal. Não tem como você dizer que vai fazer um ato de justiça que não tem justiça nisso. Não tem Deus. Não tem razão. Tem mais loucura, mais veneno, mais babaquice. Ou, digamos que, insensatez. Nunca razão. Nunca sensatez. Mas pelo contrário, só tem o que é inútil e não serve de nada. Porque tudo depende da forma que você pensa. Como você é e como você enxerga Deus. E como Deus quer que você o enxergue. Pelo Espírito, pessoal. Não é sozinho não que se entende o direcionar de Deus. É através do Espírito, ó, o Consolador, o Conselheiro. Se você for de outra forma, se você for decidir tomar seus atos de justiça de maneira que Deus não está presente para lhe guiar, serve de nada. Não vai ser justiça, não vai ser ato, vai ser só porcaria. E porcaria não tem valor para Deus. Ele joga e bota para longe. Porque não tem parte com ele, não tem parte com os céus. Entendeu? Firme. Vamos lá. Juízo. O último ponto. Eu falei do pecado, livre-arbítrio. Falei da justiça, razão. E falei do juízo, consequências. Vamos lá. João 16 fala que do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo, pessoal? Existe, eu costumo falar assim, porque quando fala de príncipe, muita gente fala hoje em dia, o inferno é aqui na terra, nós estamos vivendo no inferno agora. Sou um imbecil falar uma coisa dessa. Não? O inferno é aqui na terra, ó. Eita, tá bestalhado falar uma coisa dessa. E as pessoas boas, e você, seu infeliz, você é ruim totalmente, você não faz nada, você não respeita seus filhos, você não respeita seus pais, você não ajuda um amigo quando precisa, você... seu triste, o inferno não é a terra, não. O inferno não é a terra, tá? E é muita loucura, porque quando esse texto fala aqui, porque o príncipe desse mundo está julgado. É que tem um príncipe, mas sob influência, tá? Não sob que é dele. E as pessoas não podem mais fazer mais nada. Lembra o que eu falei? Livre-arbítrio intacto, Livre-arbítrio intacto. Até ele voltar, cara. Ele recuperou isso de volta, certo? O rei. Razão. Os meus atos de justiça vão dar razão ao que condiz eu ter feito. Fato. Lembre-se, em Deus. Então é só por meio de Cristo. Por nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Pois mediante a fé somos justificados e temos fé e paz com Deus. Romanos 5. E o juízo? É que o inferno não é a terra, filho. Você não sabe em que lugar, como é terrível esse lugar. Tem pessoas que têm eles dentro de si. Aí dentro de si já faz o inferno. Aí onde chega é o inferno. E as pessoas carregam o céu. Somos nós, os pequenos cristos. Essa palavra é tão bonita, né? É mesmo. Mas eu chamo de guerreiro, eu chamo de Varrion, Cop 1, chamo de Cop Jesus Cop. Outros chamam de reformados, meu irmão. Porque nós somos a base da visão restaurada do evangelho, que uma igreja lá tinha destruído tudo, mas o Deus Supremo disse, e vai ter outra, aguarda. Mas enfim, sempre para aprimorar, nunca para retroceder, entendeu? Enfim, é isso. O príncipe desse mundo, ele já está julgado, e é o diabo, que a Bíblia fala que ele é o inimigo das nossas almas, que ele quer levar. Sai de Jesus, sai! E nossa alma lutando com o Espírito Santo. Não vem não que tu leva um nocaute. Porque o Espírito Santo protege nossa alma, ele não pode tocar. Ele quer tirar nossa alma das mãos do rei. Só que o rei deixou bem claro assim, em João 10. As ovelhas que pertencem a Deus, ou seja, as almas que pertencem a Deus, estão sob sua mão. Aqui, ó. E não há ninguém que a possa arrancar. Então nem diabo, nem demônio, nível classe baixa, classe média, classe alta, tem poder para lhe atingir espiritualmente. Por quê? Porque você é protegido pelo Pai, filhão. Tá bom? Pequeno Cristo. Você é protegido pelo Pai.
ou seja, inacessível a trevas, inacessível a espíritos ruins, a não ser que você tenha deixado o espírito realmente em uma porcaria em suas mãos. Aí você está de brincadeira, né? Ou seja, encher de pecado, não procurar direções, porque o problema não é pecar, pessoal. Nós pecamos, mesmo estando em graça. Falhamos, somos cabíveis a acontecer isso. A questão não está o coração com escuridão, porque temos exemplos. Pessoas fizeram isso lá em Atos e levaram uma pisa. Tá? Demônio, se pegar você em trevas, você se arrebenta. Você tem que ser bem mais forte ainda, para saber ter maturidade contra quando você pecar. E não ficar com luz, trevas, mas continuar brilhando em luz. Eis a diferença de uma pessoa fundamentada do que uma criança que ainda está pensando em levar sendo levada pelos braços ou levada pela mão. Entendeu? E uma pessoa fundamentada sabe o que deve fazer, sabe como se conter. Não fica que nem uma criança agitada por aí. Entendeu? Então, se temos trevas, é possível o diabo manipular isso. Se só resplandecemos luz, ele não chega nem perto, meu velho. Ó, eu digo manipular, ele usar isso contra você para lhe deixar triste, desanimado, mexer na sua alma. E não é nem tanto, a alma não fica triste nem tanto porque é trevas, é porque a alma fica triste mesmo, porque ela é alma. Às vezes ela tá lá embaixo, às vezes ela tá lá em cima. É alma, mas eu tô falando de pecado aqui. Pecado é quando você fica meio sem operante. Aí o pecado deixa de fazer você operar. Eu tô falando de pecado, tá? Ele faz você ficar inoperante. Mas enquanto você anda de luz, a luz ela habita no seu coração. E você confessa e anda na luz, então as trevas não tem poder sobre você. Não pode chegar nem perto. Tem uma canção de Skillet que eu amo muito, cara. Eu traduzi ela em português. É que ela... Jesus é o terror da escuridão. O rei. Terror of Dark. Cara, é muito linda, velho. Sua luz vai aterrorizar a escuridão. A escuridão fica tinindo, velho. A escuridão fica brava. Não é mole, não. Quando nossa luz chega num lugar, ela aterroriza mesmo. A gente olhando em torno para você, porque tem cheio de espírito ruim dentro deles. Aí você chega e a luz, bum! Mas você não é criança de também, né? Fazer, cheguei. Não é assim. Tem que ter prudência, sabedoria, discernir os espíritos que estão ali, para também você poder se aproximar com cuidado. E se aparecer um Satanás em nome do rei, saia! Enfim, a luz é terror da escuridão, a luz de Deus, Jesus, porque ele tem sabedoria, ele tem razão, ele sabe onde deve se resplandecer, onde deve tocar, onde deve repreender e como deve fazer. Enfim, entende? Que é basicamente isso, entendeu? Jesus, né, o Celso, ele é o terror da escuridão, tá? Então é através da sua luz que resplandecem sobre as trevas um poder que está acima das próprias trevas. É por isso que ele é o terror, tá? É por isso que quando você chega, por isso não é que a gente deve chegar, é engraçado que eu acabei de falar, né? Cheguei. Não, é assim não. O Espírito Santo chega num lugar e a luz dele é vista naturalmente. A presença dele é vista naturalmente, não é forçada, não é se amostrando, se exibindo. Não, pô, é naturalmente. Naturalmente, espíritos identificam você. Naturalmente, a sua presença causa um incômodo ou o contrário. O que, é que tem que causar? Agradável. Faz bem estar perto, tá? Ouvir você. A sua alegria, o seu sal, a sua luz, tá? A sua forma de comunicar, de considerar as pessoas, de brincar, de apelidar, já dizia o sábio, certo? Então, de rir, de firmeza, ou também a questão que você é conhecido quando você também mostra firmeza naquilo que é em trevas, e você sabe conter o que é o mal. E é isso que a sua presença causa. É isso que o terror da escuridão causa, tá? Chamado presença de Deus na nossa vida, que ela fica em harmonia com o seu lado humano e o lado eterno. O lado humano é passageiro, o lado eterno. Porque o lado humano é as características de Deus em você, na sua alma. Mas você é humano, certo? E você sente coisas humanas naturalmente também. Só que o lado eterno, ele guia o humano. Ele é o que sustenta, nos sustenta como seres humanos e eternos. Tá?
Então é basicamente é, é isso. Mas enfim, eu estou falando isso aqui, vamos continuar aqui. O versículo, porque o lado humano não é o lado pecaminoso, pessoal, é o lado que você sabe, você cresceu, é o lado que você aprendeu com pessoas que lhe ensinaram, é o lado útil, as coisas que tem de Deus em você. O lado humano, pecaminoso, é o lado do pecado, é o lado da desgraça, o orgulho, a mentira, a soberba, ódio, rancor, amargura. Esse é o lado humano pecaminoso. Estou falando as coisas boas que tem em você. E quando você vê até Deus, elas fazem, pum, explodem e aumentam 10, 3, de 30 a 60 a 100 por um. Foi a promessa dele. Quando cai em terra boa, aumenta, meu irmão, triplica, de 30 a 60 a 100 por um. Tudo que tinha de utilidade na sua vida antes, que já estava acabando, Deus faz, ó, bum, ele aumenta. Tá? E ele bota e mostra outras coisas superiores. Porque é ele que agora está restaurando a sua natureza. Não é a sua natureza se acabando sozinha, sem ter ninguém que restaurasse. Agora tem o rei. E é por isso que nós chegamos. Ele causa esse é um parâmetro, ele causa essa presença, tanto para o lado bem, que vai lhe perceber de forma agradável, como o lado ruim, que vai identificar e vai perceber que tem coisa diferente ali. E é o Espírito Santo, o terror da escuridão, a luz que vem dele, a luz que vem do Rei. Os pequenos cristos são o terror da escuridão. Oh, os pequenos cristos são o terror da escuridão. Fato. Porque os cristos mestre é o terror da escuridão. E o Cristo chefe, alfa, deu o mesmo poder aos filhos, pequenos cristos, que são o terror da escuridão. Se não for assim, tá errado, certo? Não é melhor ter vindo a ter Cristo. Fato, eu tô falando isso através de razão, pessoal. Razão. Tenta entender. Racionalidade, tá? Não dê um de super-homem e faça loucura. Eu tô falando razão. Aos seus limites e a ilimitação de Deus. Tu escute, olha que interessante. Aos seus limites de sua fé e a ilimitação de Deus. Ou seja, Deus não está numa caixinha. Eu vou buscar Deus aqui, tá bom? Deixa eu abrir. Olá, Deus, bom dia. Não. Ele é limitado. Você fala com ele sonhando. Você fala com ele quando acorda. Você age, você clama, você ora, você lê um louvor, você fica toda hora. É ilimitado a nossa conexão. Porque somos que nem Sing, que nem a canção Sing. É um só coração e uma só alma. Eu e você e eu. Nós somos com ele. Então isso é ilimitado, cara. Agora a nossa limitação é de botar esse poder para fora. Tem pessoas que têm dificuldade, precisam aprimorar. Tem outras que sabem fazer bem molinho. Mas sempre com razão. Nunca para se exibir, nunca como uma criança, mas como adultos racionais. Firme. Vamos lá. É isso aí. Tudo perto. Aí continua. Por isso desse mundo já está condenado. Foi o que eu falei, as consequências. Então, por conta do nosso livre-arbítrio, né, o pecado, livre-arbítrio, justiça, a razão, Deus é racional, não quer saber. Mesmo amando a gente, ele tem que nos corrigir. Ele tem que ser pago algo. Tem que ser pago, o pecado foi pago. A vinda do rei, morte, e com a sua ressurreição foi feito algo racional e justificativo. Ou seja, sem isso, velho, nós temos paz com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E somos justificados. Sem isso aí, lembre-se, o justo não se justifica. Eu vi isso do meu líder direto. Meu líder falava, como assim? Não vou explicar, meu líder. Estou tentando explicar que eu errei. Aí ele ensinou que eu entendi depois, no tempo, que eu tenho que assumir os erros, não me justificar por eles. É por isso que você é limpo e tem caráter e tem moral com até as trevas. Respeitam porque elas conhecem você mais que você. Elas sabem quando tem treva no nosso coração, velho. Os demônios. Eles olham você, tá? E ficam com medo, com terror, porque se você só carrega luz, velho, você aterroriza eles. Se você carrega trevas e luz, aí dá errado. Não pode misturar. Mas se você carrega luz, velho, você tem moral dos céus. Mas se tem trevas, vamos supor, ameaça de matar alguém, envenenar alguém, mentir com uma sociedade durante um bom tempo. Vai dar medo de que demônio uma cor dessa. Um triste desse vai morrer pelo demônio, não dá medo. Entendeu? Ó, simples. Pecado, livre-arbítrio.
Justiça, razão. E juízo, consequências. Então, o príncipe desse mundo está julgado. A consequência do livre-arbítrio foi a condenação. A consequência da razão, da justiça, foi ter razão sobre isso, ou seja, pessoas iam ser condenadas. Mas da mesma forma como a consequência do livre-arbítrio Deus manteve para escolher o caminho que direciona ele e escapar de um grande abismo, ele fez com que a justiça fosse feita através da razão. Alguém pagasse e pudesse receber esse pecado por você. E você, através de uma escolha que ele manteve no livre-arbítrio, você pudesse se livrar das consequências. Tá? Ou acessar as consequências das suas escolhas boas, que são se aproximar da eternidade próxima a Deus. As consequências do juízo é um lado negativo. Trata-se isso. Mas eu estou falando das consequências do lado correto que você fez. Ter ouvido Deus e dado importância à sua palavra. Ou quem falou por meio dele. Que eu chamo de representantes. E nessa mensagem eu estou chamando de pequenos cristos. Pequenos conselheiros. Tem conselheiro em todo canto, meu irmão. Na face da terra. E nós temos que juntar, pois nós somos uma só alma e um só coração. Incrível. Já dizia a canção Sing. Uma só alma e um só coração. Firme. Vamos lá. No mesmo espírito. Então vamos lá. O príncipe desse mundo já está condenado. Pois é. Assim que o rei morreu, Deus fez o ato de justiça racional, que alguém tinha que pagar, e Deus mandou o rei, alguém puro, apto para fazer isso. Nós somos pecadores, não é fazer o quê? Mas alguém puro, apto, para saciar a justiça de Deus, tem que fazer isso. Então o rei veio, sem pecado, puro, e um descendente de Davi, fato, e que não tem cometido pecado, que não nasceu não nasceu de homem e mulher, nasceu do Espírito Santo, e puro, santificado. Ele foi a justificação do meu e seu pecado. Beleza? Após isso ele era unigênito, e agora virou primogênito após aquele momento. E nós viemos a ele, estamos aqui contando a seu respeito, porque somos suas testemunhas do que ele fez, do que ele faz, do que ele fará. Testemunhas, pequenos cristos, testemunhas, em nome do rei, filho. É isso. Então vamos lá. O príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo. Porque o príncipe desse mundo é o diabo. Aí eu falo direto. Ô diabo, mas quem é o rei do universo? Aí o diabo não tem o que dizer. É teu rei. Então você está em desvantagem se você for mostrar. Eu vou mostrar mais ainda. É uma brincadeira, mas saiba discernir. Se o dono de algumas pessoas é príncipe desse mundo, o nosso dono é Deus, é rei do universo. E aí, quem está em vantagem? Ele sustenta com a palma da mão dele, com a palavra que sai da sua boca. Então a influência do rei é muito maior, tá? Porque existe a presença de Deus na terra, não só a presença maligna, porque só existe presença maligna, a terra tinha feito assim, bum, com todo mundo dentro. Mas não fez, porque a presença do papai está na terra. E se ela está, ó o dedinho, domínio, só quem se deixa ser dominado, quem escolheu a salvação e a igreja que representa a luz, tem liberdade por meio do Espírito Santo. Ou seja, domínio e não dominado. Firme. Então o príncipe desse mundo está julgado porque quando Jesus morreu e ressuscitou, a mensagem da Bíblia declara que ele tomou as chaves. Vem cá. Chaves da morte. E diz agora, quem vir por mim não morre, mas vive eternamente. E foi aí que ele estava julgado. Se prepara, e no dia que eu retornar, tu vai estar ruim para tu. Tá ruim para tu agora, a partir de agora tá ruim para tu. Porque vai vir um monte de pequenos cristos, um monte de vários, um monte de sábios, já dizia o sábio, um monte de guerreiros, um monte de mulheres de Deus, de oração, de perseverança, um monte de evangelistas, um monte de profetas, um monte de apóstolos. Ô, diabo, deu ruim, meu irmão. Tu tá, cara, eu tomei as chaves do inferno, então por isso você não tem parte mais sobre a morte, porque ela se tornou uma escolha.
A morte eterna se tornou uma escolha. Lembra que eu falei no início? O livre-arbítrio está intacto, pessoal. Deus ia deixar intacto e vai deixar intacto. Ele não mexeu nem vai mexer. Tanto você escolhe comer coisa porcaria, um prato de cocô, ou você escolhe comer um prato de lasanha. Um prato de lasanha. Um prato de cocô. Enfim, é isso. Está intacto, entendeu? Está intacto. O Espírito Santo tornou intacto isso. O livre-arbítrio. E é isso aí. Enfim, o príncipe desse mundo já está julgado. Então, eu estou falando de uma maneira bem mais ameaçadora para ele, tá? Porque ele não pode nos botar medo. Nós implantamos medo nele. Nossa alma é eterna, pessoal. Nossa vida se tornou intacta e presa e totalmente, não digo presa, mas enraizada no ribeiro. As raízes ligadas ao ribeiro que passa perto da gente, que é o ribeiro da vida, que flui da fonte de água vida dentro de nós, que vem do trono de Deus, né? Então nele temos proteção, temos sombra, temos água fria, temos alimento, temos descanso. Nele, pois há abundância de vida. E ela está na terra. Eu não tenho que chegar no céu para ver isso. Eu vivo já começando por aqui. Abundância. Eu vivo já começando aqui na terra. Abundância. E tudo que eu preciso com aquilo que ele deve me dar. Enfim. O príncipe é condenado porque quando Jesus tomou, o príncipe já está condenado, porque quando Jesus tomou a chave do inferno, do diabo, ele recebeu um juízo, um julgamento, né? Deus bateu o martelo, um juiz de todos os juízes, bateu o martelo, pum. O tribunal está encerrado. Diabo, agora é contigo, rei. É com meu filho. Pum. Só precisava fazer aquilo, ter morto, que não foi moleza não, velho. Você falar assim, Jesus morreu, mas você não sabe como foi aquilo. Já é outro assunto para falar, sobre a morte e ressurreição. Você não sabe o que aconteceu nesses 3 dias. É uma coisa que a teologia tenta explicar, mas precisa ter muita sabedoria para explicar. E eu vou falar isso depois, sobre a morte e ressurreição. Isaías falou como seria, alguns profetas falaram no Antigo Testamento, mas no Novo, no João fala como foi, em Atos fala como foi algumas coisas, mas bocada, velho. Mas enfim, tem que ter um aprofundamento grande a respeito de como seria esses 3 dias lá, na base da palavra, do que ela relata detalhadamente, né? É feita uma personanálise bem profunda pelo Espírito de como isso foi tremendo, cara. E ele ressuscitar sem uma mágoa, sem um ódio, sem raiva de Pedro, tão puro de coração. Dizer assim, e aí, gurizada, firme? Firme. Eu não mudei, eu sou imutável que nem meu pai. E agora vamos corrigir umas coisinhas. Pedro, repete o que tu falou. Tu negou, foi? Agora confessa. Maria, Rabone, muito bem, reconheceu, né? Tomé, tu tem que ver eu, é? Então tu vai ver eu. Toca em mim. Tocou. Muito bem. Vamos ver mais. Quem que tá faltando aqui? Ele saiu corrigindo todo mundo. Disciplinando. Porque tinha dado medo aquela perseguição de morte. Eles ficaram todos amedrontados. Aí ele foi reencorajá-los. Eu tô vivo, agora eu vou pro meu pai. Aí fiquem perto da cidade, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Não se afaste. E passou quem? Passou alguns dias, 40 dias, se não me engano, ou foi 30, em comunhão com ele, se aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Só que depois ele subiu e não apareceu mais. Ele começou pelo Espírito Santo, não ele derramou, contato com os irmãos e todos os pequenos cristãos que estavam fundamentados, passaram por tudo que precisava passar, e agora iam botar isso em prática, para terminar na faculdade. Agora vamos para a prática. Vamos ser bons profissionais cristãos no mundo do mercado. O mercado de pegar peixe, almas. E eles foram. E mostraram como funciona. E nós aqui estamos contando um testemunho deles. De homens corajosos. De homens de fé. De mulheres. Priscila, entre outras, que teve, né? Teve uma avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, se não me engano. Teve umas mulheres de Deus incríveis que cooperaram demais com a obra. Demais. Então, veja só. Que tremendo. Firme? Firme. E é isso. Enfim. Este mundo já está julgado. Já está condenado. Por ele está condenado. Foi dado uma sentença. O excelso bateu o martelo. Pum. Agora é com meu filho, o diabo. Tu estava sob a influência.
sozinha. Agora tu não está mais. Israel estava tentando segurar a influência do mundo, mas estava se perdendo. E agora o mundo inteiro tem luz. Vindo de Israel para fora. Vindo de 12 de Israel para fora. Israel não vai ser só mais a luz aqui num lugar só fixo. Vai ser fora. Por várias gerações e épocas e várias nações e povos e línguas e mais. É isso. A maneira que a gente fala com Deus é conforme a reverência, principalmente, mas nunca de maneira robótica, tá bom? Porque ela tem que ser espontânea e natural. Robótica, ele não fez não. Você tem que ter amor no que você fala. Ao mesmo tempo, liberdade e ousadia com ele, eu digo com ele, para falar como fala. Tá bom? Eis a linha que você, cristão maduro, tem que seguir. A reverência e a ousadia quando entra, como é que é em Hebreus 10? Nos santos dos santos. Firme. É isso aí. Espírito inspirado por isso, ponto, é isso. Enfim, é esses 3 pontos que eu queria falar. Eu vou continuar lendo o texto para finalizar. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vou no 12, versículo 12, capítulo 16 de João. Tenho muito a lhe dizer, mas vocês não podem se suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Continua respondendo. O Espírito guia a toda a verdade, ele não guia a mentiras. A sinalização do Espírito é guiar a verdade, tá? Uma pessoa que costuma mentir, ela guia a mentira. E uma pessoa que costuma falar a verdade, ela guia a verdade. Aprendeu? Não é difícil? Não é difícil? Não. Pois é. Uma pessoa que mente muito, é natural você desconfiar dela sempre. Não tem como dar crédito a uma palavra dela. Uma pessoa que dá a vida para falar a verdade, é quase morta, perseguida. Pô, se desconfiar, você precisa levar uma pisa no lugar. E não ficar tentando achar meio para derrubar uma verdade. Olhe a Bíblia e olhe sua vida. Firme. Vamos lá. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará toda a verdade. Não falará de si. Pô, que interessante. Ele não fala de si mesmo, pessoal. Tá? Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está de vir. Falará da mensagem do rei. Falará em nome do rei. Por quê? É no nome dele que somos testemunhas. Name of King. I speak name of King. Eu falo em nome do rei. Em service of King, of heaven. Em serviço dos céus. Em nome do rei. Eu falo em nome do rei em serviço dos céus. Ué, continua. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvi e anunciará o que pode estar por vir. Ele vai glorificar a Jesus, o rei. Em nome do rei. É no rei. Porque receberá o que é meu. É do rei. E tornará conhecido a vocês. É conhecer e fazer conhecido o nome do rei. Que, vou deixar uma coisa bem clara. O reconhecimento e a glória. A glória é totalmente de Deus. Mas a glória dele vem por meio de quem? Sobre a terra. A igreja. Os irmãos. As pessoas que encorajam a mente botam essa glória para fora sob canalização e razão. Como a perseguição também vai vir sobre os irmãos. Por defender Deus. Então, sempre que Deus faz algo bom e útil, todo o mérito é de Deus. Mas o reconhecimento é de quem está se recebendo e fazendo isso por Deus. Porque ele recebe pressão, ele recebe perseguição, ele recebe intimidação. Então ele recebe total reconhecimento porque a glória de Deus está descendo sobre ele. Então, sobre a igreja, sobre os pequenos cristos, sobre mim, sobre você. É por isso que o que sai da sua boca é por você, Deus honra e você é reconhecido por isso. Porque você não é um anônimo, você é conhecido, irmão, no céu. Você não sabe como você é conhecido no céu. Se você soubesse o quanto você é conhecido no céu e no inferno, você dava crédito a levar esse nome de rei, de cristão, de filho. Você nem imagina o quanto a gente é conhecido no céu. Cada cristão na terra é conhecido no céu. Cada um tem a sua relevância, alta ou baixa ou média. Mas tem. Você nem imagina o como nós somos famosos. Não é só na terra não, é no céu. E no inferno também.
famosos, reconhecidos no céu e no inferno, por conta de um rei, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E continua: ele me glorificará porque receberá algo do que é meu e tornará conhecido a vocês. Conhecer e fazer conhecido. É uma frase que eu acho muito linda. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Mas um pouco já não me verão, e um pouco mais me verão de novo. É isso. Enfim, sobre as palavras pecado, justiça e juízo. Pecado, livre-arbítrio, justiça, razão, juízo, consequências. Porque mediante as nossas consequências, o que foi feito pelas nossas escolhas, né, chegamos a um determinado lugar, e seja em glória, céus, ou também numa perseguição por se representar os céus, mas temos leis por isso, temos, né, Deus protegendo a gente, guiando, ou uma consequência de pecado, uma consequência de maligno, de perdição, de morte, e chegarmos a um lugar bem mais terrível, que é o lugar onde Deus não está. É isso. Enfim, em nome do Rei, eu deixo essa mensagem. A Espírito Santo e a sua sinalização. É como um carro na estrada, o Espírito Santo está aqui, ó, pá, lhe guiando. Lado direito, seu lado direito do banco, você aqui dirigindo, tá? E ele vai dando as direções, sinalizando você. E ele vai dar lá as placas, ele apontando as placas. E você, ó, fica atento, Luiz. Ó, irmã, pá. Ali, ó, para você ali. Ele sabe, ele guia, é o guia. E você dirige com todo cuidado, sabedoria, prudência. E a coisa que eu defendo mais linda desse mundo, razão. Em nome do Rei, eu termino essa mensagem. E agradeço a Ele, que dá toda a direção, para a igreja hoje ser chamada de luz. Luz da terra e sal desse mundo. Em nome do Rei. Que o Rei abençoe. João 16, capítulo 16, versículo 5 ao versículo 16. O Espírito Santo e a sua sinalização. Essa foi a palavra. Em nome do Rei.